nossa pregação ela vai ser dividida em duas partes, certo? A primeira parte nós vamos analisar e estudar um pouco sobre o sentimento dos discípulos com a morte de Jesus, amém? No versículo 1, vamos ler comigo? A palavra vai dizer assim, ó: no primeiro dia que seguia ao sábado, domingo, na ressurreição, certo? Vocês lembram disso, né? Jesus ressuscitou no domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro e correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corria junto, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não encontrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos ao chão. Vamos pular alguns versículos. Vamos lá para o versículo 9 agora. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o desespero dos discípulos, o desespero de Maria. Os discípulos, quando começou a seguir Jesus, eles deixaram tudo, deixaram emprego, família, e depositaram em Jesus toda a sua esperança, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador, aquele que ia vencer o Império Romano, aquele que ia levar o povo dele à terra prometida. Então, quando Jesus morreu, toda a esperança dos discípulos foi por água abaixo. Agora imagina, você depositando toda a sua fé em alguma coisa, e aquela coisa que você depositou, de repente acaba. Eu imagino, a palavra vai dizer que os discípulos voltaram para a casa deles, né? Eu imagino Pedro, João, Maria voltando tudo cabeça baixa. Maria não, Maria ficou ainda. Pedro e João voltando de cabeça para baixo, sabe? Já viu quando você recebe uma notícia muito ruim e você volta para sua casa, parece sem chão, sem direção, parece que acabou tudo. Eu tive uma experiência dessa. Para quem, acho que a maioria sabe, mas para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente perdeu o nosso primeiro filho. Quando eu recebi aquela notícia da morte do meu filho, eu fiquei sem chão, porque ser pai é uma promessa de Deus para a minha vida, sabe? E quando eu vi a promessa de Deus acabar, parece que eu não tinha mais nada, sabe? E eu imagino os discípulos assim, sem nada, porque tudo que eles confiaram e colocaram se acabou. Então é bem louvável eles não conseguiam entender o que Jesus falava, que ele ia ressuscitar, que ele ia vencer a morte, porque ali pareceu impossível. Então é bem entendível, não é? A gente entender a situação deles. Só que aí entra um porém. O nosso Deus é um Deus de milagres, amém? O nosso Deus é um Deus de impossíveis, né? O que nossos olhos humanos não conseguem ver, o nosso Deus faz, e acontece. Talvez você esteja vivendo uma situação dessa, né? De onde a sua esperança acabou. Mas Jesus quer te falar hoje, não acabou. Não acabou. Agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa pregação. Vamos lá para o versículo 11 do mesmo capítulo.
Presta bem atenção nisso. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Os discípulos voltaram para a casa deles. Maria não, Maria ficou lá fora. Estava tão desesperada que ela nem sabia onde ficava a sua casa. Ela ficou lá, esperando. Chorando, inclinou-se para orar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados aonde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Fixa isso. Maria olhou para Jesus e não reconheceu ele. Ela estava tão desesperada que ela olhou para aquele que ela confiava e não o reconheceu. Voltamos lá. Perguntou-lhe Jesus: Maria, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde pusestes, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltou-se ela, exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Maria estava numa profunda tristeza e desespero, que ela olhou para Jesus e não reconheceu. Ela foi só reconhecer Jesus quando ela chamou ela pelo nome. Por isso se faz necessário que nós trabalhemos em nosso olhar, nossos ouvidos, a capacidade de olhar e ver Jesus, de escutar Jesus. Porque a Páscoa quer nos mostrar isso, que nem mesmo a morte, nem mesmo o mais impossível é capaz de parar o nosso Senhor. Por isso se faz necessário que nós trabalhemos em nós essa capacidade de ver Jesus ressuscitado todos os dias da nossa vida. Talvez você se encontre nesse momento de morte, né? E a morte aqui que eu falo não é uma morte física, mas uma morte de tristeza, de lutas, de sofrimento. E Jesus vai dizer isso para você hoje: meu filho, minha filha, coragem, eu venci o mundo. Através da minha ressurreição, da minha vitória da morte, eu te dou a vitória sobre os seus problemas. Olha para vocês verem, aqueles que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, não conseguiram reconhecer Jesus, porque tiraram a atenção deles das promessas dele, e focaram só nas dificuldades. E eu lembro muito daquela passagem que Pedro andou sobre as águas. Quem aqui lembra? Levanta a mão aí. Havia uma tempestade muito grande, né? E os discípulos estavam no barco, com medo que o barco afundasse, né? E eles viram lá na frente uma pessoa, acharam que era fantasma. Pedro, naquela ousadia, pediu para provar se era Jesus ou não. Jesus chamou ele a andar sobre as águas. Vocês estão lembrados, né? E Pedro começou a caminhar, mas quando Pedro tirou o olhar de Jesus, ele afundou. E hoje o Senhor quer dizer isso: olha para mim, olha para minhas promessas, olha para a vitória que eu tive sobre a morte, olha para mim que sou Deus capaz de vencer tudo. E não olhe para os seus problemas. Escuta a minha voz, que te chamo pelo nome. Precisamos olhar constantemente a Jesus.
Não é a morte que vai te parar, não é as doenças que vai te parar, não é as drogas que vai te parar, não é, porque Jesus venceu isso tudo na cruz, e a cruz não está aqui, está de cá. Jesus mostrou que a cruz não é o fim. Jesus mostrou que a morte não é o fim, mas a cruz é um recomeço. Os problemas da sua vida é um início de uso sobrenatural de Deus. Gosto de dizer que depois da cruz vem o Pentecostes. Depois de todo o sofrimento vem a alegria. Depois de todo o choro vem um sorriso, porque o nosso Deus nos faz forte, porque o nosso Deus nos prometeu que nos daria uma vida, e uma vida em abundância. E quando eu falo uma vida em abundância, não é uma vida sem tristeza, mas é uma vida com uma alegria tão profunda do nosso coração, a alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição, que nos faz forte ao ponto de vencer qualquer coisa. Deus é capaz de vencer tudo. Jesus venceu a morte para te fazer feliz, para te amar, para te mostrar que esse problema não vai te parar, mas vai te fazer mais forte. Talvez hoje você esteja numa depressão profunda. Talvez você vive hoje um sentimento vazio do coração. Mas eu quero dizer para você, há uma solução aí. E ela está ali, ó. Nesse ato de amor. Nessa vitória sobre a morte. Eu entendo quando Paulo fala isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Hoje eu entendo, porque fora dele não há outra alegria, verdadeira, profunda. Fora da ressurreição de Cristo, não há uma alegria. Eu já falei isso e vou dizer mais uma vez, não busque a sua alegria nas coisas do mundo, porque o mundo traz só morte, mas Cristo não. Cristo traz vida. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Eu estou nervoso. Estou brincando. É sede mesmo. Não fixe o seu olhar. Não faça como os discípulos, que olharam só para o problema. Mas olhe para Jesus. Escuta a voz de Jesus, que conversa com você todos os dias, te chamando para fora, te chamando para viver uma vida nova, te chamando para se alegrar. Não olhe para as drogas, que te dá uma alegria passageira. Não olhe para o seu namorado, para a sua namorada. Não olhe para o seu pai, para a sua mãe, mas olhe para Jesus. Escuta Jesus. Ai, se todos nós compreendêssemos isso de verdade, sabe? Eu acho que 100% dos nossos problemas seria mais fácil de resolver. Nós não somos nada, sabe? Sem Cristo. Mas em Cristo nós podemos mais. Quando a gente rezava por esse grupo de oração, os meninos de intercessão principalmente, né, tava lá, né? Jesus falava muito isso, sabe? Que hoje Ele quer amar verdadeiramente nós todos, sabe? É um amor grandioso que Ele quer se derramar sobre nós hoje.
Esse amor que percorre toda essa Páscoa. E o desejo do meu coração é esse, sabe? Que vocês experimentem esse amor. Talvez você esteja cansado de lutar, né? Talvez você volte todo dia para sua casa, assim como os discípulos, desolados, tristes, cabisbaixo. Mas hoje Jesus quer quebrar isso. Em nome de Jesus isso vai ser quebrado. E você não vai voltar para sua casa hoje como Pedro e João, triste. Mas você vai voltar para sua casa como Maria Madalena, alegre, anunciando que Jesus ressuscitou. Em nome de Jesus, que você hoje saia desse grupo como Maria Madalena, alegre, verdadeiramente, porque você encontrou Jesus ressuscitado.